Olá pessoal, dando continuidade então ao fenômeno de convecção de calor, nessa oitava aula nós vamos abordar a convecção de calor para escoamento externo e também escoamento forçado. Então nós abordaremos o fenômeno de convecção de calor externo e forçada, falar dos grupos adimensionais relevantes à convecção de calor forçada. Então agora, além do Nusselt e Prandtl, o que vai importar é o número de Reynolds, falar da temperatura do filme, já que agora o escoamento não é mais isotérmico, nós precisamos de uma temperatura que forneça, né, as informações de forma acurada ali do fenômeno. Falar também da metodologia para a seleção das correlações empíricas, que vão correlacionar, né, os números adimensionais, e também trazer algumas das principais correlações empíricas para diferentes geometrias e também diferentes regimes de escoamento. Dessa forma, vocês serão capazes, ao final dessa aula, de aprofundar o entendimento sobre a convecção de calor, nesse caso, convecção externa e forçada, conceituar os grupos adimensionais relevantes, entender também o significado físico desses grupos, determinar a temperatura do filme, ou também conhecida como temperatura de película, selecionar a correlação empírica recomendada para cada caso em análise, e dessa forma determinar as propriedades relevantes na análise de problemas de convecção térmica externa e forçada. Então, começando pela definição, né, da convecção de calor na forma externa e forçada. Só revisando, a convecção forçada vai ser caracterizada pela movimentação da corrente de fluido devido a uma fonte de energia externa. A gente sabe lá da mecânica dos fluidos que o número adimensional que vai relacionar, vai definir, né, o regime de escoamento é o número de Reynolds. Então, Reynolds é ρ, velocidade, comprimento característico, pela viscosidade dinâmica do fluido. Então, o comprimento característico vai depender de cada caso da geometria e análise. Então, dessa forma, as correlações experimentais para o coeficiente, as correlações para o coeficiente de convecção forçada, elas vão ter essa forma aqui. O Nusselt vai ser função do número de Reynolds e do número de Prandtl. E vão aparecer normalmente dessa forma. O Nusselt vai ser igual a uma constante vezes o Reynolds elevado a um m, expoente m, e Prandtl elevado a n, sendo que C e Mn vão ser constantes empíricas obtidas a partir dos dados experimentais, que levam em consideração, então, o regime de escoamento, tipo do fluido e a geometria. Daí a convecção forçada pode ser subdividida em dois tipos. Escoamento externo, quando o fluido não está confinado por paredes e a camada limite pode se expandir de forma livre, no caso da placa, escoamento sobre uma placa plana. E o escoamento e a convecção forçada pode ser com o escoamento interno, onde o fluido está confinado, por exemplo, em dutos e tubos. Aqui, né, por exemplo, escoamento entre placas, placa de cima quente, placa de baixo fria, vai ter uma transferência de calor nesse sentido aqui. Então agora o escoamento não é mais isotérmico. A gente tem que definir uma temperatura uma temperatura relevante, né, para determinadas propriedades termodinâmicas. Uma temperatura que consiga representar as propriedades de transporte. O escoamento externo, a temperatura do filme é mais adequada. Ela é simplesmente uma média entre a temperatura da superfície e a temperatura da corrente do fluido. Então a média é simples. Daí utiliza-se esse valor da temperatura do filme para obter as propriedades de transporte do fluido. Para facilitar a escolha da correlação experimental, eu fiz um fluxograma explicando então passo a passo. Então, primeiramente, tem que se definir se o escoamento tem que analisar se o escoamento é forçado. Ele pode ser externo ou interno. Se for externo, trabalha com a temperatura do filme. Se for interno, trabalha com a temperatura média do fluido, que é o TB, o B que é de bulk, do termo em inglês,
que ele vai ser dado pela temperatura de entrada mais temperatura de saída sobre 2. Então, a média entre o que entra e sai do fluido. Depois eu explico melhor na parte de convecção forçada interna. Definida a temperatura do filme, vai nas tabelas e apêndices e obtém as propriedades de transporte. Para escoamento, para convecção térmica forçada, importante são essas variáveis: viscosidade, massa específica, condutividade térmica e o número de Prandtl. Determinado isso, tem que se calcular o número de Reynolds. Com Reynolds, escolher a correlação em função do Reynolds e do Prandtl e também o tipo da geometria. Com isso, calcula-se o número de Nusselt. E com o número de Nusselt é possível então determinar o coeficiente de convecção H e as demais variáveis do problema. Se um dos problemas for determinar a temperatura, taxa de transferência de calor, etc. Isso vai ficar mais claro ao longo dos exercícios. Então, começando as correlações, primeiro, convecção forçada sobre placas. Convecção forçada externa, então escoamento sobre placas. Aqui, como o escoamento ele é externo, a camada limite pode se expandir sem influência do confinamento. Então, o número de Reynolds ele é definido como número de Reynolds local. Então, no início, o escoamento começa suave, o escoamento vai ser laminar. E ele vai evoluindo ao longo do eixo axial. Vai chegar a uma determinada posição a partir do começo da placa, que o escoamento entra em transição e depois fica totalmente turbulento. Então existe um X crítico, que seria um comprimento crítico, onde ocorre essa transição de regimes. Define-se então o Reynolds X, que é o Reynolds local, que é dado por ρv, X sobre μ, ou seja, o comprimento característico agora vira a posição da placa a partir da borda de entrada, que seria o ponto zero. E X crítico, XR seria o X crítico, é a posição onde tem a transição. E para placas, a transição ocorre no número de Reynolds de aproximadamente 5 vezes 10 a quinta. Não mais aquele valor de 2.300 para tubos. Então, para cada tipo de geometria, a transição vai ocorrer por um determinado número de Reynolds. Então, para placas, 5 vezes 10 a quinta. Daí, para cada tipo de escoamento e regime, existe uma correlação para determinar o número de Nusselt. Então, para uma placa plana laminar, o coeficiente local sempre relacionado com o subscrito x, ele é dado por essa expressão, 0,0332 Reynolds elevado a meio, Prandtl elevado a 1/3, e a faixa de validade, que o número de Nusselt local é hx sobre k, então substitui o comprimento característico pela posição da placa, mesma coisa para o Reynolds, e o número de Prandtl, como só depende das propriedades do fluido e da temperatura, fica da mesma forma. Além disso, pode-se obter também um coeficiente médio de transferência de calor, baseado no número de Nusselt médio, que ele sai da integração do H em função de dx em toda a placa. A integração aqui, que vai ser basicamente integrado aqui, é o número de Reynolds, que tem a posição do x, já que a integração é em x. Então vai ser a integração número de x elevado a meio, que resulta que no final o coeficiente médio vai ser 2 vezes o valor do local. Por isso que aparece que dobra aqui o valor da constante. Daí o número de Nusselt médio vai ser, agora ao invés da posição da placa, utiliza-se o L, que é o comprimento característico da placa, ou o comprimento total dela, número de Reynolds também, e lembrando, por utilização da temperatura do filme, esse tipo de escoamento. A placa pode estar sob regime turbulento de escoamento. Daí aqui, número de Nusselt local e médio. E a placa pode também sofrer escoamento misto, ou seja, igual está ilustrado aqui, pode ter os dois regimes acontecendo. Nesse caso aqui da placa está em regime turbulento já, duas formas, ou a placa pode utilizar algum dispositivo aqui para acelerar a turbulência, um anteparo aqui para
fornecer uma perturbação para o escoamento e já correr a transição logo no início, ou analisar apenas a região turbulenta, caso a velocidade do escoamento seja muito alta e o comprimento crítico seja desprezível em relação ao tamanho da placa. Agora, convecção forçada externa ao redor de esferas. Então tem o fluido com temperatura infinita e velocidade, chegando numa esfera, tem temperatura Ts superficial. Aqui a gente só tem o coeficiente médio, então o Nusselt D, o Nusselt barra aqui, para lembrar que é médio, faixa de validade, Nusselt vai ser igual a 2 mais 0,4 Reynolds com comprimento característico D, duas parcelas de Reynolds, Prandtl, e aqui aparece um grupo dimensional um pouco diferente, que é esse viscosidade dividido por viscosidade S. Eu vou explicar ele, mas aqui só revisando, é o Nusselt em função do diâmetro, então o comprimento característico vira o D, que é o diâmetro da esfera, o Reynolds também, e o número de Prandtl da mesma forma que já é definido. Daí correlações desse tipo, que aparecem esse grupo dimensional μ sobre μs, poderia ser outra propriedade, por exemplo, ρ sobre ρs. O importante é que tem uma razão entre o valor da propriedade por um valor com subscrito S. O S significa na superfície. Então esse grupo dimensional aqui, ele não vai utilizar a temperatura do filme. Esse tipo de correlação que tem esse grupo dimensional não utiliza a temperatura do filme para obter as propriedades do fluido. Esse grupo já vai representar a correção da temperatura devido a essa diferença de temperatura, né, entre o fluido e a superfície. Então, a propriedade μ seria tomada a temperatura do fluido e o μs a propriedade tomada a temperatura da superfície. Por exemplo, considera uma bola de aço de 300 graus Celsius sendo resfriada por ar, que está a 25 graus Celsius. Como que ficaria, né? Aquela expressão. Então, as propriedades do ar são tomadas a 25 graus, todas as propriedades, ρ, condutividade K, Cp, número de Prandtl, e a viscosidade seria corrigida. Então, a viscosidade seria, né, o μ sobre μs seria a viscosidade do ar a 25, dividido pela viscosidade do ar a 300, que é a temperatura da superfície. Então, nesse caso aqui, não precisa utilizar a temperatura do filme, e sim fazer essa correção. Outro tipo de convecção forçada seria ao redor de cilindros. Então, tem um cilindro com temperatura Ts e, por exemplo, um ar escoando ao redor de uma tubulação de vapor. Para esse tipo de escoamento, as expressões vão ser dessa forma: Nusselt em função do diâmetro, igual a constante, Reynolds elevado a m, que é uma constante empírica também, e o Prandtl elevado a 1/3. Então, para tubo de seção, cilindros de seção circular, a gente tem várias faixas de Reynolds e vários constantes C. Por exemplo, fez o cálculo do problema, o Reynolds deu 10.000. Utiliza essa correlação, com o C valendo 0,193 e o M valendo 0,618. Reynolds deu 10. Então utiliza o C vale 0,911 e o M 0,385. Então aqui o Nusselt em função do diâmetro, o Reynolds também, e o número de Prandtl. Nesse caso, a temperatura do filme é utilizada para as propriedades de transporte. O escoamento pode ocorrer também ao redor de cilindros que têm seção não circular. Algumas tubulações específicas, né? Por exemplo, a seção pode ser quadrada, está nessa orientação, ou está nessa orientação. Para cada tipo de seção e orientação, vai ter um valor das constantes C e M. Pode ser hexagonal também, ou simplesmente tratado como uma placa vertical. Importante sempre verificar a faixa do número de Reynolds que é válido. Lembrando que aqui são só algumas correlações, existem muito mais outras na literatura. Então, caso a análise do problema
não caia dentro da faixa de validade, sempre bom dar uma olhada na literatura porque tem mais correlações disponíveis. Então, novamente, o D, complemento característico, função aqui da figura, número de Reynolds, número de Prandtl e, novamente, temperatura do filme, para a utilização das propriedades térmicas. Para exemplificar tudo isso, fazer o exercício 4.8. Então, tem uma tubulação de vapor com diâmetro 10 cm, tem um longo trecho de superfície a 110 graus Celsius. Essa superfície está exposta ao vento. Então, determinar a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo se ar a 1 atm 10 graus Celsius está escoando a 8 metros por segundo ao redor do tubo. Então, o que é necessário ser determinado aqui é a taxa de calor por unidade de comprimento, ou seja, quanto de calor que o tubo está perdendo para o ambiente devido a esse não isolamento da tubulação. Então, analisando, a gente vai considerar escoamento permanente e as propriedades térmicas constantes. O escoamento, nesse caso, é externo e a convecção é forçada, já que o vento também é considerado como uma fonte de energia externa, já que a velocidade é considerável. Geometria, um tubo de seção circular e a condição térmica, a temperatura da superfície é constante. Para determinar a taxa de transferência de calor, a gente precisa primeiramente determinar o H. Lembrando a lei de Newton-resfriamento, que é a equação da taxa de convecção. A área de troca térmica seria toda a casca do cilindro, a gente vai desprezar aqui as áreas da borda, né, já que a gente está analisando por unidade de comprimento, então seria πdl, substituindo lá, e passando ela dividindo, a gente chega na equação 1. Então, para determinar a taxa de calor por unidade de comprimento do tubo, eu preciso saber o coeficiente H, diâmetro fornecido, temperatura também. Portanto, como é determinado o H? Para escoamento forçado externo, a gente tem esse fluxograma aqui. Primeiramente, determina a temperatura do filme. Com essa temperatura, obtém as propriedades. Com as propriedades, calcula o número de Reynolds e escolhe a correlação em função do Reynolds, Prandtl e geometria. Com isso, determina-se o número de Nusselt, por fim, o coeficiente H, e depois volta na equação 1 para determinar o Q sobre L. Começando então pela temperatura do filme, vai ser 110 graus da superfície mais 10 do ar, sobre 2, 60. Então, o ar 60 graus tem as propriedades dadas na tabela A15 do anexo. Massa específica, condutividade térmica e viscosidade de Prandtl, que são os importantes para a análise. Determinando então o número de Reynolds, 1,059 vezes 8 metros por segundo, 0,1 metros de diâmetro, pela viscosidade do ar 60 graus. Dá 42.191,23. Definindo então a correlação recomendada, notando que o Prandtl vale 0,72 e a correlação é válida para qualquer valor acima de 0,7. Então é válida para esse número de Prandtl. Para o número de Reynolds de 42.191, a gente tem essa faixa aqui, onde o C vale 0,027 e o M 0,805. Portanto, nossa correlação para o número de Nusselt fica da forma 0,027, Reynolds elevado a 0,805 e Prandtl elevado a 1/3. Substituindo os valores, tenho que o número de Nusselt é 127,983. E o número de Nusselt traz, né, o coeficiente de convecção térmica relacionado, né, com o diâmetro e a condutividade térmica do fluido. Então, isolando o H, eu tenho que vai ser igual ao Nusselt multiplicado pela condutividade pelo comprimento característico, nesse caso o diâmetro. Substituindo condutividade e o diâmetro, eu tenho que o H, coeficiente de convecção, para esse caso é 35,937 watts metro quadrado Kelvin. Com isso, consigo então voltar à equação 1
e substituir os valores. Então H 35,937, π, 0,1 diâmetro, é a diferença de temperatura. Tudo no SI, eu tenho que a quantidade a taxa de calor dissipada, então, é de 1.128,99 watts para cada metro de tubo, ou seja, aproximadamente 1,13 kW por metro. Então, nessa aula nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós abordaremos a convecção forçada para escoamentos internos. Então, até a próxima aula.